A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 22 de outubro. Ouviremos hoje, dentro de instantes, o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão do estudo sobre a segunda carta do apóstolo São Pedro. E ouviremos também, sala de prosa, o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Não Desanime. Sem perda de tempo, fiquemos com sala de prosa. Sala de prosa, gente boa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Blusa própria que você tem mesmo. Uma vez aqui eu estava conversando com um cigano, no CPL. E ele falou assim, Gadjon é branco. Gadjon, eu vou lhe dar uma blusa. Mandou pela correio mesmo. Espetacular, isso é exponencial. Essa é própria que você, menino. Ó, sala de prosa hoje é para dizer para você, não desanime. Não desista, não chute balde. Ele tá cheio, calma. Ó, igual o negócio caiu aqui, não faça isso. Fica firme, hein? Daqui a pouco. Ô mestre, na pandemia, tanta gente desistindo do casamento. Aumentou o número de divórcio, de suicídio, cara desistindo da fé, pastor desistindo da igreja, a igreja desistindo do pastor. tá por todo lado, mestre. É Deus. Ô, mestre, o que leva, quais as causas verdadeiras, assim, o cara desanima? Eu penso que o desânimo é consequência de circunstâncias que não são bem processadas no coração. Porque circunstância difícil, vamos sempre ter. Nunca deixou de ter, né? Nunca deixou de ter. Um dia desse, conversando com um reverendo, ele falou comigo, Jeremias, como é que a gente leva o ministério nesse tempo tão difícil? Eu falei, gente boa, quando que foi fácil? Nunca foi. O que precisamos, primeiramente, é olhar as circunstâncias pela lente, pela ótica de Deus, porque isso é exatamente sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Qual o propósito de Deus? Não é como é que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso? A pergunta é outra, como é que eu posso glorificar a Deus nessa circunstância? Que lição eu posso aprender para a minha vida? O que Deus quer trabalhar, fazer na minha vida com isso? Isso já ajuda bastante. Já ajuda a elevar-se. Elevar-se. Ó, no Salmo 30, gosto desse Salmo, você está escrevendo sobre os Salmos, hein, mestre? Isso, varão. Vou Coisa publicar boa. o primeiro volume agora, daqui a um mês. Aleluia! É boa, quiser. boa. Ó, Salmo 31, verso 24. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Engraçado, mestre. Esperai no Senhor e esforçai-vos. Pois é. Quanto mais você confia em Deus, mais ativo você é. É boa. Gostou Quem dessa? mais pensa no céu é quem mais é ativo na terra. Quer dizer que quem mais crê na predestinação devia ser o evangelista mais fervoroso. É isso aí. Porque Deus vai salvar mesmo, é? É isso aí. É desse jeito. Esperai e esforçai. E esforçai. Dá mais uma esticadinha. Uma marteladinha. Dá mais uma marteladinha. Dá uma martelada aí. Uma marteladinha. Eu acho que quando você espera em Deus, isso não significa passividade. E significa que você sabe que Deus está no controle. E o Deus que está no controle, por sua bondade e graça, permitiu que você fosse cooperador com Ele no seu projeto.
sabendo que esse projeto é vitorioso. Então você se torna muito mais dinâmico, muito mais entusiasmado com a vida, com aquilo que Deus chamou você para fazer. Quando a gente lê Jeremias 29 me impressiona porque começa dizendo assim: Nabucodonosor deportou Israel para a Babilônia. Logo depois, ali, verso 3 ou 4, diz assim, versos, parece que 6 ou 7, Jeremias escreve uma carta, diz assim: assim diz o Senhor, eu vos enviei para a Babilônia. Essa é boa, boa. Olhar Da perspectiva de Deus. da perspectiva de Deus, olhar da perspectiva bíblica. Olhar que a estação do coronavírus não pegou Deus assim de Pastor surpresa. Jeremias, o senhor está levantando uma questão, você está levantando uma questão fundamental. A teologia boa, a teologia bíblica, ajuda a gente a enfrentar os dramas da vida. Se a teologia não está boa, se a coisa não está bem resolvida na nossa cabeça, à luz da verdade, quando entra um problema, a pessoa entra em crise, mas acho que Deus não me ama. Eu acho que eu estou sozinha nessa, eu acho que Deus se esqueceu de mim. O cara acha que Deus tirou ele do grupo. Deletou. Então, a sã teologia ajuda você a enfrentar, dá musculatura espiritual. Deus não bloqueou você no Instagram dele. Você não foi bloqueado nem restringido. É preciso reabiblar sua mente. Porque os ataques para desanimar vêm. São muitos. Vêm dos de casa? Principalmente, às vezes. Às vezes até aqueles amigos, eles não sabem. Às vezes já aconteceu isso com você, mestre. Você está sofrendo, o cara é seu amigo, em vez de ele te ajudar, ele acaba diz no sertão assim, acaba de escangalhar o seu jeito. Nas palavras de Jesus, é esmagar a cana quebrada. Esmaga o cara, fala, você não pode, porque você tem que ser assim, tem que ser assim. O cara não está com... O cara está precisando de colo, está precisando de colo. Não, ele está precisando trocar o pneu dele furado, um macaco que ajuda ele a levantar. E tem horas, pastor Seni, está vendo? Nós estamos com o Seni no coração. Seni, você está no nosso coração, irmão. É isso mesmo. Tem hora que a gente precisa de colo e não de vara. Mestre? Você já precisou de colo, mestre? Muitas vezes. E achou? Achei, graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom ter amigos, porque eu gosto de uma frase, não é minha, mas eu adotei como minha já. Amigo é aquele que confronta você no particular e defende você em público. Gente boa, tá precisando de ser amigo, hein? Os caras estão metendo o pau nos seus amigos aí, você, vê se você abre essa boca sua aí, beleza? Mas, pastor, tem um texto que me impressiona muito, está lá em João 14. Os discípulos estavam para baixo, desanimados. Então, não perde não. Discípulo de Jesus também pode ficar para baixo. É a situação que você está vivendo aí. Então, escuta aí um pouquinho, beleza? Aí Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Coração turbado é um coração inquieto, desassossegado. Ou pelas circunstâncias, ou pelos sentimentos, ou pelas injustiças sofridas, ou pelas dores naturais da vida. Jesus tinha acabado de falar para eles assim, que ele ia voltar para o Pai. E eles apostaram todas as fichas deles em Jesus. Era o mestre, era o Senhor, era o amigo, era o conselheiro, era o operador de milagres, era o porto seguro deles. Eles não tinham entendido ainda o propósito. Eles estavam ficando órfãos, coração turbado. E tantas vezes a gente sente esse coração turbado. E Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Então Jesus é a fé em Jesus. Segundo, é a consciência de que tem um céu. Aqui não é o fim da linha. Terceiro, Jesus vai voltar. Aleluia! Vai voltar. Gente boa, nós somos avós agora, né, menino? É bênção. E de vez em quando a gente põe os netos no colo. E às vezes a gente dá uma palmadinha assim, para dar uma consolada nele, ou dar uma sacudida. Um dos meus netos, ele deita assim, não é? E você está tendo essa experiência, colo. Quando eu fui operado do câncer de próstata, mestre,
Eu estava assim tão preocupado e aflito. Já tinha conversado com minha mulher e falado com meus filhos. E minha mãe, 94 anos, ao entrar para a sala de cirurgia, ela me ligou. Antes de eu entrar, uns 2 minutos antes. Ela disse: meu filho, Salmo 131. Como... Vou te ler, mas que emocionei aqui de lembrar isso. O Salmo 131, ela citou de cor para mim, dizendo assim: Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Pelo contrário, fiz sossegar e acalmar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe. Tal é minha alma para contigo. Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Ela falou comigo: meu filho, vá para o colo de Deus. Vá para o colo de Deus, o Senhor vai cuidar de sua vida. Ei, você que está jogando, chutando balde, desanimado, medite no Salmo 131, vá para o colo de Deus. E como que a igreja pode dar colo, mestre? Amando, em vez de censurar. Cuidando, em vez de condenar. Acolhendo, em vez de jogar fora. De vez em quando, mestre, tem umas pessoas tão desanimadas que se você não cuidar, você perde a paciência com ela. Não. Então se acalma, porque hoje é ele que precisa, mas amanhã pode ser você. Ninguém é tão sustância... autossuficiente. Não que fala assim: eu nunca vou precisar da ajuda dele. Hoje, pode ser que o Senhor reservou essa sala de prosa para você que tinha dito assim: ó, eu desisti. Eu desisti. Eu vou jogar a toalha. Nunca mais eu volto naquela igreja. Calma. Eu vou sair desse casamento. Calma. Eu vou deixar de gostar da sala de prosa. Você tá doido, rapaz? Que é isso? Não desista, esforçai-vos, tá? Levante um pouquinho. Caminhe um pouco mais. Espere um pouco mais. Tenha um pouco mais de paciência. Vamos orar, mestre? Vamos. Vamos orar os dois. Eu oro primeiro hoje, pode ser? Pode ser. Hoje não, agora, na sala de prosa aqui. Senhor Jesus, já estive tantas vezes, Senhor, nessa esquina, de pensar, eu continuo, eu não continuo. E aí o Senhor levantou um consolo, uma palavra bíblica, um irmão, um amigo, até um estranho, Senhor. Até, Senhor, já fui encorajado por gente que nem crê na Bíblia. Senhor, muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que consolam, encorajam e abençoam. Amém. Abençoa teu servo, que ele se esforce hoje e tua serva. Amém. Esse jovem, Senhor, se esforce para vencer o pecado, se esforce para não desanimar na fé. Amém. E abençoa esse pastor e essa igreja, Senhor. Amém. Que eles sejam fortalecidos em seu coração, não se sinta órfão. Em nome de Jesus. Amém. Deus amado, oramos para que tu venhas ao encontro do aflito, Amém, do Senhor. desanimado, do triste, do abatido de espírito, daquele que está prostrado, caído, sem ânimo para retomar a caminhada. Em nome de Jesus, traz um alento novo, mostra um sinal do teu favor, restaura essa vida, restaura esta alma, restaura esta família, restaura este casamento. Amém, Senhor. Refaz este ministério, Amém, reaviva esta igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós aguardamos em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti. Tu és Amém, o Deus Senhor Consolador, Deus. Sim, Deus. o Deus que nos consola em toda a nossa angústia, para consolarmos outros que estiverem passando pelas mesmas tribulações. Amém. Levanta-nos também como consoladores, como alguém que tem uma palavra boa, de encorajamento, de vida, de ânimo para o coração do aflito. Amém. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por esse tempo aqui, por esse bate-papo aqui. Amém. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. No começo estava de cabeça para baixo, mas agora a sala de prosa, hein? Pedindo você, papai e mamãe, não disse aos seus filhos não. Pedindo você para não desistir.
e continue esperando no Senhor. Porque Sala de Prosa tem esse propósito de querer aproximar o nosso coração do coração de Deus. Oferecimento da luz para o caminho, a sustância, mestre. E da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja sustância para você e para sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço, gente boa. Tchau, gente. Aqui, para você que está me ouvindo aqui e para quem está me ouvindo em casa, eu estou falando para vocês, eu não estou falando para quem não está me ouvindo. Porque você podia pensar assim, eita, fulano devia estar aqui para ouvir isso. Não, porque se você estivesse aqui para ouvir isso, amém? Ele está falando com você, ele está lhe chamando à responsabilidade. Ele está me chamando à minha responsabilidade. Só que, olha só, Pedro ele vai aprofundar a situação difícil dos apóstolos e dos falsos mestres. Ele vai dizer que a situação deles é deplorável, de quem de fato não tem Deus, de quem não é convertido em Cristo, e que se coloca como evangélico. Verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver no lamaçal. Pedro cita, na primeira parte aqui, Provérbios capítulo 26, verso 11. É a realidade do porco. E é uma realidade do cão, do cachorro. Quem não já viu o cachorro vomitar e lamber lá o vômito? Colocou a sujeira para dentro, mas depois devolveu tudo de novo para dentro. Já tentou lavar um porco? Se você já tentou lavar um porco, eu nunca tentei, mas eu já vi pessoas lavando um porco. Se você soltar ele do chiqueiro, volta para a lama de novo. Porque é da pele dele, da natureza dele, voltar para a sujeira. E aí então Pedro pega isso e diz assim, ó, os falsos mestres são esses. Os apóstatas são esses. Nunca se converteram. Foram para a igreja, tomaram banho, vomitaram as coisas do mundo. Ah, não gosto, não quero. Deixei isso, deixei de fazer isso, deixei de fazer isso. Aleluia, eu sou crente agora. Ah, tal, e participa das coisas. Mas na primeira oportunidade, foi lamber tudo que vomitou. Foi pegar a sujeira de novo que tinha se lavado e se sujou de novo. Por quê, irmãos? Simplesmente nunca conheceram a Cristo Jesus. Nunca tiveram uma experiência profunda de libertação em Cristo Jesus. Parecia com a gente, estava no meio de nós, mas nunca foi como nós. O falso crente, em meio aos crentes verdadeiros, ele é descrito de forma clara e objetiva aqui por Pedro. É uma realidade que não podemos fugir e nem fingir que não existe. Pedro é claro em falar do destino dessas pessoas, do juízo que estão sobre eles. Para João, o apóstolo João, a igreja não deveria nem recebê-los em casa, nem saudá-los. 2 João, capítulo 1, verso 10. Olha o que João diz. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os pesada. Luciano, eu vou usar isso aqui, tá falhando, tá? Tá ligado? Oi. Som.
João vai dizer que não é para nem saudar. Vamos para uma coisa bem prática? Vamos. Existe um grupo de pessoas que se veste de forma, tem uma certa característica, que eles têm semanalmente que anotar em seus cadernos algo que eles devem fazer semanalmente. E eles aparecem nas nossas casas com guarda-chuva, as mulheres de saia, bem característico, bem peculiar. Eles são obrigados a fazer aquilo, porque se eles não fizerem aquilo, eles não têm a salvação, irmãos. Eles não fazem porque é bonzinho e tal. Eles são obrigados porque é inculcado na mente deles que eles perdem a salvação se eles não fizerem aquilo. Sabe o que é que João está dizendo aqui? Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Não os recebam. Sabe o que você pode fazer com eles? Se você tiver a oportunidade de pregar, aí você prega para eles. Você não os escuta, você faz escutar você. E é bem simples. Só é você dizer assim: Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e Ele é Deus. Se eles não correr, eles vão querer contra-argumentar. Aí você diz: bom dia, boa tarde, eu tenho o que fazer. Entenderam, irmãos? É assim mesmo. Jesus Cristo é o meu Senhor e Ele é Deus. Pronto, aí corre. Aí corre. Se não correr, vão tentar argumentar, vão tentar ali convencer do contrário. Mas João é categórico em dizer: nem os recebe. Por quê? Porque adulteraram o Evangelho. Chega com uma carinha de que é crente, de que crê em Deus, mas o Evangelho é todo adulterado. Existem outros que tem um nomezinho aqui, que se vestem social, andam de dupla. O que é que João está dizendo aqui? Não os recebais. Eles costumam ir visitar semanalmente a pessoa, aproveitam para fazer uma refeição na casa da pessoa. Se for na sua casa, não os recebais. A não ser que você for pregar o Evangelho para ele. E também diga isso a ele: Jesus é suficiente Salvador. E pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Eu não preciso fazer obra para ser salvo, mas eu sou salvo para realizar as obras. Ele corre também. Porque ele vai argumentar com você que você tem que fazer obra. Você tem que ser bonzinho, você tem que fazer isso e aquilo, você tem que guardar o sábado, tal. Toda uma lista. Por que, irmãos? Porque adulteraram o Evangelho, são falsos mestres. Amém, irmãos? E pessoas que assim se comportam, percebam que se você ler de novo todo o capítulo 2 aqui, você não vê Pedro chamando eles de filhos de Deus. Por que não chama? Porque são pessoas pecadoras, que inverteram a verdade do Evangelho para satisfazer os seus desejos gananciosos. Para eles, Pedro afirmou várias vezes que o juízo de Deus estaria no enfrentamento do julgamento de Deus e a destruição deles. O que às vezes nos impressiona, irmãos, é como eles são carismáticos, suas comunidades estão cheias, abarrotadas de pessoas e de dinheiro. O primeiro que eu caracterizei, que se dizem testemunhas, são riquíssimos. Tem editoras, espalhadas pelo todo mundo. Eles têm vários programas de televisão. Eles têm vários programas de computador, com historinha, com filmes, com desenhos. São bem estruturados. Outros, que são a dupla, também são extremamente ricos. Para você ter uma ideia, eu conheci uma pessoa que é mestre de obras em um dos seus templos. Porque nas capitais, o pessoal da dupla, eles fazem templos. O que você vê aqui na cidade de Campina Grande são capelas. Essas igrejas suntuosas que você vê em Campina Grande são apenas capelas. O templo é só nas capitais. E ele me dizia uma vez que para revestir uma coluna do templo, só uma coluna, eles compravam mármore de Carrara. Só uma pedra, Diácono Fábio, de mármore de Carrara paga a minha casa. Talvez eu esteja exagerando, mas é muito caro. Uma pedra. Eles revestem toda a coluna.
O revestimento do forro dos templos e das capelas são acústicos e também são revestidos com um manto para a temperatura. Se tiver quente fora, dentro esfria. E se tiver fora frio, dentro esquenta. São riquíssimos. Mas o que quer dizer? Que isso pode impressionar pela riqueza. Isso pode impressionar pelos detalhes. Isso pode impressionar pela multidão que os cercam. Mas isso não caracteriza como verdadeiros. O que caracteriza serem verdadeiros é terem abandonado o pecado e terem então aceitado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Jesus, homem e Deus. A unipersonalidade de Cristo. É isso que caracteriza o verdadeiro dos falsos. Se não aceitarem Cristo como homem, nosso Salvador, o Messias, e não aceitá-lo como Deus, é falso. Se colocarem a salvação baseado em certas regras que tem que cumprir, é falso. É pela graça que nós somos salvos. E Paulo é enfático em dizer lá em Efésios, é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Mas você pensa assim, às vezes nessas igrejas ricas, nesses conglomerados religiosos ricos, acontecem milagres. E acontece mesmo, irmão. Eu não duvido não. Eu não duvido. E outra, o milagre acontece para juízo mesmo. E por que eu digo que milagres acontecem? Não porque eu vi, mas porque o que Jesus disse e foi registrado por Mateus, quando ele falou o Sermão do Monte. Capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus então disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então essas igrejas, esses falsos que saíram do meio de nós, que nos impressionam, não quer dizer nada, porque não estão com a verdade. Quem está com a verdade está em Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Que nós não tenhamos dúvida disso e que nós saibamos, diante das Sagradas Escrituras, que o desvio vai ter as suas consequências. E as consequências do desvio é condenação, se não houver arrependimento. Fiquemos de pé, irmão, vamos orar no nome de Jesus. Bondoso Deus, santo e eterno Pai, obrigado por mais um culto que o Senhor proporcionou, dirigiu e nos deu a graça de participarmos, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de transmitir a nossa voz por meios eletrônicos, onde alcançarão pessoas que não vieram ao templo esta noite, mas que poderão ser alimentados pela Tua palavra. Sobretudo, Pai, fala aos seus corações da importância de estarem junto conosco aqui, de estarem no templo, de estarem na comunhão dos santos. Pai, no nome de Jesus também, que possamos aprofundar na nossa apologia, na defesa da fé, a fé autêntica, a fé que um dia o Senhor revelou aos santos, e que possamos ter discernimento diante da Tua palavra, para, Senhor Deus, fortalecer a nossa fé, e também falar da verdade àqueles que tanto necessitam. Livra-nos de cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, que de fato possamos continuar perseverante num caminho proposto a cada um de nós. E é assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você que ouviu atentamente toda esta exposição da Palavra de Deus, deve agora aplicá-la ao coração. Estamos chegando ao término de mais um programa. Não perca, não deixe de visitar uma das igrejas mais próximas da sua casa. Se você quiser nos honrar com a sua visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança.
Domingo, escola dominical, às 9 horas e às 18 horas, culto divino. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana.